Oi, boa noite, gente linda, vai chegar daqui a pouco, que vai assistir depois. A gente tá mais numa quinta-feira, no empoderamento de quinta, deixa eu me ajeitar aqui. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo o nosso convidado de hoje, que é o professor Roberto Leite Baronas. É... Ah, já chegou. Peraí, deixa eu chamar. Olá, Michele, boa noite. Oi, Lauro, tá entrando. Eu tô muito emocionada, gente. Eu vou já contar pra vocês por quê. Deixa ele entrar. Deixa eu chamar, já chamei. Oi, Josemara. Boa tarde. Entrou. Tudo bem? Boa Tudo tarde, jóia? tudo ótimo, tudo ótimo. Um pouquinho com os olhos vermelhos, mas não ligue. Não, sem problemas. O Lauro está aqui junto comigo, dando toda a assessoria técnica, né? Ai, Laura é um Justamente. ser humano demais, assim. Não tem nem palavras. Bom, tem Não, ele é um gente. amor de pessoa, né? Tem gente entrando, Marcelo, Carla, Michele, todos entrando para te Legal. assistir. Primeiro eu Opa! quero te agradecer, professor. Para quem não sabe, porque tem muita gente nova por aqui, sabe, prof? Tem gente que eu ainda Sei. não conheço pessoalmente, que está gostando do que a gente está produzindo no perfil lá aqui do Instagram. E gente que está na graduação, gente que está no mestrado, no doutorado, tem gente que não é linguista, que não é da análise Legal. e que assistem às vezes a gente aqui ao vivo, mas também assistem depois, né? Que muita gente está trabalhando, dependendo do horário. Então eles não sabem que o senhor foi o meu orientador. Então é De uma mestrado e honra, doutorado, né? Fomos reincidentes reincidente, é uma honra te ter aqui nesse também. humilde espaço. Para quem precisa entender um pouquinho melhor essa relação que vai, essa conversa, esse bate-papo, a gente chama o professor Roberto Leise Baronas de Baronas, né? Muita gente aqui já te conhece os teus artigos, os teus livros, as tuas lives, porque ele é o homem das lives, as tuas lives, as tuas publicações, mas principalmente teu posicionamento. Então, te ter aqui hoje, assim, realmente é uma honra, sabe, prof? Conversar contigo, sabe? Nesse bate-papo, a gente vai saber um pouquinho mais quem é o Baronas, sem ser o Baronas acadêmico somente, mas também na vida, e nas lutas, né, que a gente tem fora da academia. Então, meu boa noite. Eu queria passar a palavra para você. Aqui, professor, a gente não costuma fazer aquela apresentação estilo Lattes, sabe? Sei. A gente deixa Não, o nosso ótimo. convidado se apresentar e escolher o que ele quer que as pessoas vejam dele, saibam dele ou dela. Então, passo a Certo. palavra para você, professor. Quem é o Roberto Laser Baronas? Oi, Josemara. Então também queria dizer, né, um boa noite aí, né, a todas, todes e todos, né? Dizer da minha alegria em estar com vocês aí nesse espaço, né? Te parabenizar por essa iniciativa tão pertinente, tão relevante, né? Discutir essas questões sobre linguística, sobre linguagem, sobre divulgação científica, fundamentais, né, na nossa sociedade, né? Então, queria parabenizar você por essa iniciativa, tá? Agradecer também, né? A gente está junto aí, né? Como você falou, a gente trabalhou juntos no mestrado, no doutorado, né? Você fez dois excelentes trabalhos de mestrado, né? Dois trabalhos excelentes acadêmicos, né? Tanto de mestrado quanto de doutorado, Ah, né? obrigada, professor. Então, obrigado, né? Para responder a sua pergunta, talvez sim.
sou o pai da Carolina, né? Eu acho que essa é uma forma que eu gostaria de me apresentar, né? Sou o pai da Carolina, né? Uma menina de 14 anos, né? Que mora atualmente em Londrina, né? E pela qual eu procuro viver. É isso, É, né? Então, assim, queria dizer que sou o pai da Carolina e tenho muito orgulho, muita honra, né? E sou muito grato por estar nessa condição, tá? isso é muito bonito, professor, porque geralmente quando a gente tá num bate-papo que rola assim sempre essa questão da academia, assuntos que são importantes e necessários, mas às vezes a gente anula um pouco de quem a gente é fora desse espaço, né? Então, tu trazeres esse eu sou pai é bem bonito, é bem bacana, para mostrar que não é só o Baronas que publica, que faz as lives, mas é aquele que também tem uma vida, que tem um percurso lindo também dentro da família, dentro dessas construções, que nos fazem também quem a gente é, né, prof? Sim, sim. São, são coisas que nos constituem, né, Jorcemara? Então, eu brinco, né, que o, o nosso melhor texto, né, meu e da Joyce, mãe da Carolina, é a Carolina, né, o nosso melhor texto, digamos assim, feito em coautoria, né, obviamente. Tem um meme, professor, nossa, muito bom, que é assim, na verdade é um vídeo que circula muito por aqui pelo Instagram, pelo TikTok. Não sei nem se eu posso falar isso. Vão derrubar a nossa live. Oh, E é assim, os pais estão. Uma mulher geralmente tá falando, o som é uma mulher que está falando, e fala assim: você já fez as suas próprias pessoas? Você fez as suas próprias pessoas? É em inglês que fica falando. E aí pega assim os filhos, né? Eu fiz as minhas próprias pessoas. Você já legal, fez? legal. Acho muito interessante que é isso, né? Ser pai, ser mãe, ser pesquisador, é trazer para o mundo também essa responsabilidade de educar alguém, né? Sim, E como é que é ser sim. um pai discursivista, professor? Eu vou te chamar de Baronas, posso te chamar de Baronas? Eu chamei a Gladys de Gladys, posso? Claro, fique à vontade, imagina. Sim. Aliás, em relação ao meu nome, tem um. Eu adoro contar histórias, né? Um pouco Conte. ao estilo fora. Ao pouco ao estilo Forrest Gump, né? Então, em relação ao meu nome, né? Eu. Em casa, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, minha irmã me chamavam de Laser, né? Que é meu segundo nome, né? Roberto Laser, né? Quando eu fui para a escola, nos anos iniciais, as pessoas passaram a me chamar de Roberto, né? Então eu deixei de ser laser, eu era só laser em casa, Roberto na escola, né? E aí quando eu entrei na universidade, eu passei a ser chamado por Baronas. Aí, e em algumas situações me chamavam de Baroninho, não em referência àquele jogador do Palmeiras e tal, mas Baroninho porque o meu pai era uma pessoa bem maior do que eu e ele era conhecido como Baronão e eu o Baroninho, né? Então, queria contar um pouquinho dessa curiosidade, né? Em cada fase Como que da ao sua longo da vida. como que ao longo da história meu nome foi mudando, né? A forma de as pessoas se referirem a mim foi mudando, né? Então, nossa, me perdi agora na tua pergunta. Eu perguntei como é que era ser um pai discursivista. Ah, então, putz, não é muito fácil, né? Porque a gente tem que estar muito antenado, né, o que está acontecendo, né? E a gente não quer que os nossos filhos, né, cometam os erros que a gente cometeu, né? Então, não seja uma pessoa preconceituosa, não seja uma pessoa raivosa, né? Então, assim, é diferente, sabe? A gente fica muito, muito junto, conversando muito, dialogando muito, né? E eu acho que quem não é do discurso, da linguagem de uma maneira em geral, não tem essa preocupação, né? A gente sabe o poder das palavras, né?
sabe o quanto as palavras, usando aquela metáfora, né, elas podem curar, podem ferir, podem inclusive matar, né? A gente está vendo aí um monte de situações aí de violência, né, nas redes sociais, em que levam, inclusive, por conta de bullying, cyberbullying, levam as pessoas, inclusive, à morte, né? Então, é uma preocupação grande, viu, Josemar? Assim, não, eu digo que não é muito fácil, sabe, conciliar essas coisas, né? Claro, também não ser aquele cara chato, né? Falar, putz, olha, não fala isso, né? Também não, né? Mas assim, é um outro tipo de relação, sabe? Né? Eu imagino porque aqui em casa também é muito parecido, né? Eu não sei se acontece, Sim. não sei se acontece contigo, de às vezes a gente ser um pouco duro demais, por causa que a gente entende esse poder que as palavras têm, e às vezes as nossas crianças chegam, né? Elas estão no mundo, estão na vida, estão lá na escola e, e chegam e falam, repercutem, ecoam, né? O que elas aprendem lá. E às vezes vem carregado desses preconceitos, dessas visões que dilaceram a vida de muitos grupos sociais. E eu tento fazer do meu jeitinho, assim, com você, assim, já aconteceu de acabar sendo duro demais e depois pensou assim, nossa, ela não entende o suficiente. Não, sim, eu tenho uma situação que eu vivenciei, né? E como nesse sentido a sociedade produz algumas coisas que são muito deletérias, né? Me lembro de uma situação em que eu e a Carol estávamos no elevador e aí entrou a mãe com um menino, né, o Matheus, que morava no nosso prédio à época, e ele é autista, né? E aí a Carol conversando com ele, a Carol devia ter, sei lá, uns 7 anos, né? E conversando com ele, né? E passados aí 4 anos, chegou uma situação que a gente estava no elevador de novo com o Matheus e a Carol completamente fechada, né? Assim, não se dirigindo a ele, né? Eu até achei estranho, né? Eu falei, nossa, Carol, mas por que você não conversou com o Matheus, né? Daí ela me falou, mas pai, ele não conversa, né? Ele tem o próprio mundo dele, né? Eu falei, mas isso não significa que você não possa interagir, né? Interaja com ele, né? Então, assim, você vê, intuitivamente, quando ela era mais nova, ela não tinha nenhum tipo de preconceito em relação a esse menino. Com o passar do tempo, com a escolarização, com a interação com as pessoas, ela passou a ter uma certa distância, um certo preconceito desse menino, né? Então, é complicado, né? O quanto a nossa sociedade, a nossa escola ainda não está preparada para isso, infelizmente, né? Falando sobre E assim, isso, o menino branco, classe média, entendeu? Sim, filho de bancários, entendeu? Que é outro tipo de relação, né? Entendeu? Então, assim, a escola precisa investir muito nisso, né? Nós, como formadores, precisamos investir muito nisso, né? sim. E o primeiro passo é na casa, né? Aqueles que estão mais próximos de você e tal, né? Então... E eu fico imaginando, professor, agora, de a gente passar por uma parte mais agora acadêmica, Tá. que é essa vida, esse nosso percurso, querendo ou não só para os nossos filhos ou para as pessoas ao nosso redor, que a gente está sempre atento e está sempre se policiando de alguma forma para evitar repercutir, de reverberar esse tipo de situação de preconceito que se dá através na e pela linguagem. Os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo são muito polêmicos, são muito importantes, inclusive. E, inclusive, na chamada, eu falei que o teu último livro é um livro solo, né? O teu último livro solo é um livro muito, muito
profundo e muito necessário de a gente pegar e ler e entender por que que a gente bate na tecla o tempo todo de que língua é poder. Que língua tem sim impacto na vida das pessoas. E aí, se pudesse falar um pouco desse livro, da língua daquele que não se deve falar o nome, a gente agradeceria muito. E já nessa fala sobre o seu livro, de falar um pouco o que é o discurso, qual é a diferença de olhar para determinados objetos através dessa lente, né? Que é a lente que você olha, que você produz as suas pesquisas. Tá. O amargo da língua, né? Daquele cidadão, né? Ele é um desabafo, na verdade. É um desabafo, né? Em relação a tudo que está acontecendo no nosso país, né? Recentemente saiu uma reportagem no UOL de uma descoberta de um grupo de pesquisadores lá nos Estados Unidos, no Texas, que observaram que um isópode, um parasita, né, se aloja na língua do peixe e come a língua do peixe e passa a ocupar esse espaço da língua do peixe. Esse parasita torna-se a própria língua do peixe, né? Então, eu acho que a língua do Bolsonaro é isso. Ela é um parasita, né? Que se aloja nas nossas bocas e a gente, irrefletidamente, passa a produzir coisas práticas muito, muito semelhantes, né? A gente passa a ficar intolerante em relação ao diferente, a gente passa a odiar o outro, né? Nas mais diferentes situações, né? O cara passa na rua, te fecha sei lá, no trânsito, você xinga o cara, né? E isso tem a ver com esse parasita que passa a ocupar o lugar da nossa língua, né? A gente perde a língua política. Então, acho que o amargo da língua, né, do Bolsonaro é esse desabafo para que a gente lute contra esse parasita, né? Que a gente invista no sentido de manter a nossa língua política viva, né? Questionando, resistindo, né? Então, se fosse para resumir em pequenas frases, eu diria que é isso, né? É um desabafo para a gente continuar resistindo, né? E um material que foi pensado há alguns anos, né? Eu até ia utilizar esse material para uma tese de promoção para titular aqui na universidade. Eu falei, não, mas a conjuntura me chama, eu não tenho como esperar isso, deixar isso para depois. Eu tenho que divulgar, né? Tenho que debater com os colegas, né? Então, assim, é isso, né? Acho que essa coisa de combater, né, esses parasitas que tomam a nossa língua, né, que substituem a nossa língua, né, ou que convivem com a nossa língua, né. Eu acho que o amargo da língua é um pouco esse desabafo, né. Falar, olha, temos que resistir, né, temos que combater esse parasita, né. Sim. E qual é a diferença para quem não é da área, né, de fazer uma pesquisa, a publicação de um livro que vai retratar sobre a questão da linguagem do representante da República, do quanto ele repercute dizeres que não são de agora, né? Que a gente também tem que lembrar que já vem de bastante Sim. tempo, né? O quanto que ele repercute, reforça, alimenta. Qual é a diferença, por exemplo, de a gente fazer uma análise, uma escrita a partir da lente discursiva, professor? Qual é essa relação de linguagem e discurso, nessa forma de olhar para esses objetos que estão aí no nosso dia a dia, como a fala, por exemplo, do presidente da República? Nossa, ótima questão também, Josimar. Eu acho que
para exemplificar isso, é um pouco esse trabalho, né, que a gente fez juntos, você participou, inclusive, né, vários outros e outras colegas participaram também, né, que é a Enciclopédia Discursiva da Covid-19, né, em que a gente buscou, né, um trabalho que foi coordenado também pela nossa colega Fernanda Castellanos, né, do Castellano, né, Rodrigues, do Departamento de Letras, né, que foi tentar não simplesmente levantar termos que romperam, né, durante o período da pandemia, novo normal, né, sei lá, testar positivo, né, mas mostrar que nesses termos o que você tem são disputas, né, são lutas pela dominância do sentido, né, parafraseando o bom e velho Michel Foucault na sua aula inaugural no Colégio de França em 71, né, o discurso não simplesmente traduz as lutas, é pelo que se luta, né? Então, trabalhar com o discurso é mostrar essas lutas, mostrar essas disputas de sentido, né? E que outras perspectivas teóricas, né, sei lá, digamos, no campo da linguagem, não tem essa preocupação, né? A preocupação é descrever o fenômeno linguístico, né? Que é muito pertinente também, não tô negando a pertinência desses trabalhos, né? Mas nós do discurso temos uma outra preocupação. Para além da descrição, a gente faz um trabalho de interpretação, e aí é mostrar justamente esses litígios, essas disputas, né? Como que os discursos se constituem nessa polêmica que é constitutiva, né? Então, para exemplificar isso, né? Hidroxicocloroquina na boca de um cientista tem um sentido completamente distinto de na boca de um médico bolsonarista, por exemplo, né? Então, nesse trabalho da enciclopédia, a gente quis mostrar justamente esses embates de sentido, essas lutas, essas disputas, né? Então, acho que trabalhar com discurso é isso, né? É mostrar que existe, que os sentidos não são aleatórios, que os sentidos não estão colados às palavras, mas eles são o produto desses posicionamentos, né, ideológicos, né? Então, acho que é isso. Não sei se respondi, Jorcemara, tá? Mas nesse sentido mesmo, né? O pessoal que tá assistindo, se tiver alguma pergunta, é só mandar aqui no chat, aqui nos comentários. A mãe do Lauro está presente, a dona Ana. Oi, dona Ana. Já sou amiga da dona Ana já. Seja bem-vinda, dona Ana. Vou visitar a dona Ana para tomar um café. A Giovana Miloso, lá da UFSCar, também acabou de entrar. Teve uma jovem linguista que esteve por aqui, que é a Marta Candioto, também que falou sobre a pesquisa dela. A gente está com um quadro bem bacana dia de terça-feira, que é trazer jovens linguistas de diferentes partes do Brasil que estudam, né, que produzem pesquisa nos estudos da linguagem para falar sobre a pesquisa deles, assim, sabe? Está sendo bem bacana, bem interessante. Eu acho que você... Nossa, muito legal. Eu acho que você responde muito bem, professor, o quanto que é importante, né, a lente discursiva e qual é a diferença do discurso, dos estudos discursivos, por exemplo, para a live que a gente teve semana passada, que foi com o Jackson, que falou de linguagem e tecnologia, e ele falava justamente disso, olha, às vezes eu chegava lá na USP, né, quando eles faziam os projetos com o pessoal do Instituto de Matemática e tal, eu chegava lá e dizia assim, olha, isso aqui vai ficar muito mais interessante se a gente der essa perspectiva da linguagem. E aí as pessoas do grupo, né, lá da matemática, que trabalhavam nessa questão dos algoritmos, da produção, diz assim, olha, isso seria muito bacana, mas a gente ainda não consegue fazer. Então ele deixou bem claro, disse assim, não, é muito interessante, só que quem for entrar na área de PLN, né, quem for entrar na área de linguística computacional tem que entender que tem esse limite, né, para trabalhar com a linguagem. Você não dá para trabalhar, por exemplo, discursivamente com a linguagem, que é vendo quais são esses embates, a questão da interpretação, do posicionamento. Acho que você coloca muito bem. Voltando para esse
para esse assunto, porque é o assunto de hoje. E eu tenho certeza que as pessoas Certo. foram muito curiosas de saber o que que é a linguagem, o que é discurso. Eu queria saber assim, o que que você está aprontando. Assim, eu sei que você apronta muito, muito dentro da área da linguagem do discurso. Mas o que que você anda aprontando, assim? Eu sei que você tem um laboratório, que inclusive eu participo. Você que pode falar um pouquinho dele, para quem tiver interesse, pesquisar sobre o Leidim. O Lauro falou também um pouquinho, das pesquisas, dos artigos aí no Prelo, sobre o que que você anda observando, além dessa linguagem, né, do discurso presidencial. Tá, então vou falar um pouquinho do Ledim, né, desse nosso laboratório, né, do qual você faz parte também, o Lauro, acho que a Michelle está aí também, faz parte, né. A Michelle é a nossa mais nova integrante, né. Seja bem-vinda, Michelle. Então, é um espaço, né, eu gosto de dizer que é um albergue, né, de ideias, de saberes, de afetos, né, um lugar de troca de afetos também, né, em que a gente busca discutir questões relacionadas ao discurso, né. A gente tem basicamente três eixos de atuação, né, pensar um pouco a história da análise do discurso francesa, pensar a história da análise do discurso aqui no Brasil, pensar também essa questão do discurso político, né, e mais, digamos, recentemente, pensar aí a questão do discurso digital, né, a partir dos trabalhos da Marianne Pavot, né. Então, as pesquisas, elas vão girar em torno desses três temas, né, submetemos, inclusive, né, você sabe, a gente submeteu um projeto pro Universal do CNPq, né, para tentar dar conta, né, desses três eixos em diferentes instituições, né. Eu acho que isso também é muito importante mencionar, né. É um laboratório que congrega pesquisadores, pesquisadoras, né, de diferentes estados do Brasil, de diferentes instituições, né. Então, temos, por exemplo, a Gleice lá do Mato Grosso, a Sidney lá da Bahia, né, o Fubá aqui do Instituto Federal do Sul de Minas, né? Só para lembrar assim, né? Sim. Algumas pessoas, né? Você, né? Da Alemanha. Não, de Parintins do Amazonas. De Parintins, do Amazonas, né? Então, assim, tem o Guilherme da Bahia, também então, assim. Então a gente tem pessoas do Brasil inteiro. E acho que uma outra coisa legal nesse laboratório, para além das pesquisas, das publicações, né? É também o fato de que a gente tenta congregar pessoas em diferentes estágios de carreira, né? Então, sei lá, tem um cara como o Alexandre, por exemplo, né? Que já é um pesquisador sênior, que está com a gente fazendo pós-doc, né? O próprio Marcelo, né? Vou chamar o Marcelo de pesquisador sênior, ele vai ficar bravo comigo. Mas é já um pesquisador, né? Que tem uma rodagem aí, mas tem também a galera da graduação, e acho que essa interação é muito legal, sabe, assim, acho que todos aprendem, né, o menino da graduação, a menina da graduação aprende lá com o sênior, mas o sênior também aprende com o menino da graduação, com a menina da graduação, então acho que essa troca ela é muito legal mesmo, né. E aí eu queria enfatizar um dos trabalhos que a gente está fazendo, que assim, tá me dando muita alegria mesmo, né, que é uma tradução, né, de uma pesquisadora camaronesa, de um livro de uma pesquisadora camaronesa, a Léonie Montagnot, né, e que é o Linguística do Desenvolvimento. A gente está fazendo essa tradução, né, temos o grupo inteiro trabalhando nessa tradução, em trios, em duplas, em quádruplas, em quartetos, né? A gente vai fazer essa tradução e vai disponibilizar livremente, né, no Face do Ledim, né? Que é também trazer essa voz de uma pesquisadora, né, africana, que propõe uma epistemologia diferente para pensar a linguagem, né? Então, esse é um trabalho que eu queria ressaltar mesmo, sabe? Assim, a gente está fazendo isso coletivamente, sabe? Né? Então, acho que é uma questão bem legal mesmo, sabe? Então, o Marcelo não gostou de assim, ser chamado de sênior, professor. Eu sabia que ele não ia gostar de ser chamado de sênior. Eu acho isso muito bacana. Eu peço para você falar do Ledim, porque assim,
Para além ou aquém de a gente estar se encontrando presencialmente, o grupo ele é muito ativo, assim, extremamente ativo, e eu acho que a tua liderança é muito importante, né, nessa mobilização que o grupo tem, sabe? Para quem não conhece o Ledim ele tem vários canais, na verdade, tem tanto no Facebook, tem também no YouTube, e no YouTube tem diferentes perspectivas do Ledim, desde a linguística popular, que você pode encontrar. Depois, quando a gente terminar a nossa conversa aqui com o professor Baronas, eu coloco, professor, na descrição do vídeo, os canais que o Ledim tem, para que as pessoas possam acessar. E que é muito interessante, tem muita coisa interessante, importante, muita discussão com vários pesquisadores de diferentes perspectivas do discurso, falando sobre essa nossa realidade, né? A construção da nossa realidade. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Olha, eu tenho uma conterrânea, a Catriana, de Parintins, está assistindo a gente. Oi, Catri, tudo bem? Tá vendo? Catri, seja bem-vinda. Pessoas de vários locais aqui te assistindo. Interessadas em conhecer mais. Talvez valesse a pena falar um pouquinho, né, dessa questão da linguística popular, né, Jorcemar, assim, que também é uma discussão que a gente vem... rolar para essa... Já ia tocar a bola para essa questão. Transmimento de pensação, né? Então, exatamente. Eu acho que é uma questão bem interessante, né? A gente tem aí, né, o Lauro que está à frente, né, desse canal no YouTube, né, o canal da Linguística Popular. E mensalmente a gente tem promovido lives para discutir alguns livros, né, que foram publicados nesse campo do conhecimento, né, dando a conhecer primeiro esse campo do conhecimento, mas também no mesmo processo buscando a legitimação desse campo que, no âmbito das ciências da linguagem do Brasil, ele não é reconhecido, né? Basta a gente entrar, sei lá, no site do GEL, por exemplo, da Abralim, para ir ver as áreas lá que essas associações de linguagem contemplam, né? Você não vai encontrar a linguística popular, né? Mas então, a gente tem feito, né, então, esse trabalho de dar a conhecer esse campo, a pertinência dele, a contribuição que ele traz para a ciência da linguagem, né? A gente sempre insiste nisso, né, que não é um campo concorrente, digamos, das ciências da linguagem, muito menos ligado, né, a esse famigerado terraplanismo, né, que fundamenta os que mandam nesse país, né? Mas é um campo que contribui com as ciências da linguagem, né? Vem trazer esse sujeito de carne e osso que fala sobre língua, né? Que fala sobre língua, esse sujeito que produz enunciados metalinguísticos, metadiscursivos sobre a sua língua e a língua dos outros, né? E que é um objeto assim que ao longo da história da linguística, a linguística foi deixando de lado, né? Até por conta das próprias epistemologias que sustentam as diferentes visadas linguísticas, né? Epistemologias mais, digamos, positivistas, né? Como pensar essa questão do sujeito na relação com o objeto e tal. Isso acabou sendo deixado de lado, né? E a gente traz, então, a partir da linguística popular, né? Fizemos um evento, né, aqui na UFSCar em 2020, pretendemos fazer outro agora em 2022, no final do ano também, o segundo, né? Trazendo mais coisas, mais discussões, né? Então, acho que é uma questão também bem legal, assim, que o grupo está construindo isso coletivamente, assim, né? Sim. Várias pessoas chamadas a falar, né? Eu posso falar dos últimos livros que o grupo vem publicando, né, muito sobre essa questão da linguística popular. Inclusive, muitos desses livros, gente, têm acesso gratuito, têm acesso aberto. Isso é uma outra decisão política nossa, né? É disponibilizar gratuitamente para as pessoas, acesso aberto, né? Vai bem nessa perspectiva da ciência aberta, a gente, né, não tem nenhum tipo de pretensão de negar acesso, muito pelo contrário. Sim. Né? E acho que esse é um compromisso nosso enquanto pesquisador,
enquanto sujeito que recebe um salário de uma universidade pública, que é paga com recurso público, né? Então, assim, eu acho que não tô questionando os sujeitos que não fazem isso, não é isso, mas eu acho que a gente tem uma outra política, a gente quer disponibilizar isso gratuitamente para que mais pessoas tenham acesso, né? Para que possa. Um outro aspecto que eu acho que é legal também nesse canal, a gente sempre tem, e aí é quero enfatizar isso, né? Quero registrar isso, é uma contribuição do Laura, a gente sempre tem tradução em Libras, né? Todas as lives a gente tem tradução em Libras, né? Que é uma forma também de incluir mais pessoas completamente invisibilizadas na nossa sociedade, né? Incluir essas pessoas do debate que a gente está promovendo, tá? Então, assim, também essa é uma coisa que eu acho que vale a pena ser destacada, tá? Acho que isso é muito importante. Cada vez mais a gente está... mesmo que alguns ainda tenham uma certa resistência, né? Mas eu percebo assim que cada vez mais a sociedade, esses grupos excluídos por tanto tempo, eles estão constrangendo mesmo, estão fazendo esse constrangimento no espaço público para querer e reivindicar os seus espaços, reivindicar também as suas necessidades. Eu acho que quando o grupo do Ledim, você, dentro daquilo que você lidera, ou coordena, orienta, traz isso, né, para a produção dentro da academia, eu acho que é muito importante. E falando nessa questão, eu queria muito saber assim, do que você tem pensado. Recentemente, acho que ontem, a Abralin lançou uma nota pública, acho que você deve ter visto, deve ter tido acesso, em relação ao posicionamento da instituição sobre a lei que foi aprovada em Rondônia, proibindo, né, e colocando a possibilidade de sanções para o uso da linguagem inclusiva, não binária, popularmente chamado de linguagem neutra, não gosto desse nome, dentro das escolas. E aí você falou, né, que o discurso, ele lidar com essa questão da briga, dos sentidos, dos posicionamentos. Então, o que o campo do discurso pode contribuir nessa discussão que agora está judicializada, né? E que cada vez mais está querendo se judicializar, inclusive no campo federal, né? E a gente sabe, não pode dizer nomes, mas a gente sabe que muitas pessoas muito próximas a gente também já estão sofrendo essas sanções, ainda que não seja lei naquele estado ou naquele local. Esse é um debate extremamente pertinente, né? É um debate que tem que vir mesmo para o centro, né? A gente tem que se debruçar com muita cuidado em relação a esse debate, a gente tem que tentar entender esse debate, né? Eu acho que existe vários equívocos circulando aí, né? Um deles tem a ver com os nossos, infelizmente, com os nossos próprios colegas linguistas, né? Alguns colegas linguistas questionam essa ideia, né? Dessa linguagem neutra, né? Dessa possibilidade de inserir mais pessoas nesse debate, né? E citam, por exemplo, um texto do Matoso Câmara, né? E aí é uma coisa muito interessante, né? Que o Matoso Câmara, né? O Matoso Câmara, ele produziu essa discussão, né? Nos anos 60 do século passado, né? E o Matoso Câmara sempre foi um sujeito que, apesar de ser taxado de estruturalista, ele sempre procurou levar em consideração, desde o seu primeiro livro, lá no Princípios de Linguística Geral, questões relacionadas à subjetividade e questões relacionadas à cultura, né, na qual os sujeitos estão inscritos, né? Então, essa discussão que o Matoso propõe sobre a questão do gênero, ela é datada, ela reflete aquele momento histórico,
reflete a sociedade naquele momento histórico. Hoje isso não se coloca mais. Isso hoje não se coloca mais, né? Hoje a gente tem que levar em consideração as reivindicações dos diferentes grupos sociais e como que esses grupos buscam pertencimento, marcando-se na língua. Então, essa é uma característica do nosso tempo, né? Nós, enquanto linguistas, temos que tentar entender esse processo. E não citar lá um texto do Matoso Câmara de 1960 e que refletia aquele momento histórico, refratava aquele momento histórico. Hoje não refrata mais, né? Por exemplo, o Matoso Câmara foi um dos primeiros sujeitos a mostrar, né, nas suas análises, né, a questão do crítico acusativo, né? Eu vi ele, por exemplo, né? E ele dizia à época que não era possível você ter, por exemplo, algo como, sei lá, tô lembrando de um cartaz na época que o Renan teve alguns problemas aí no Senado, né? Na época, acho que foi do primeiro mandato do Lula, né? Eu me lembro de um cartazinho de um manifestante em frente ao Congresso Nacional dizendo assim, come eu, Renan, né? Então vejam esse pronome eu, de primeira pessoa, ocupando esse lugar de objeto direto e que, à época, quando o Matoso Câmara falou sobre o crítico acusativo em terceira pessoa, isso não se colocava, ele dizia que isso não era possível, né? E vejam, como a língua ela é dinâmica, histórica, hoje você tem outras questões colocadas, né? Mas é interessante porque os linguistas que apontam esse tipo de modificação, de variação, de regra talvez, pode vir a ser uma regra, são os mesmos linguistas que questionam, por exemplo, essa premência da inclusão desses coletivos na língua, né? Isso é uma marca do nosso tempo, né? Marcar-se também na língua, né? Então, assim, eu acho que os sujeitos que estão legislando em cima, a partir disso, né, não têm o mínimo conhecimento, né, dessas questões. Citam, inclusive, o trabalho do Matoso Câmara, né? Quer dizer, sujeitos afeitos ao terraplanismo, ao negacionismo, citam um trabalho do Matoso Câmara, né? Tudo bem que é um trabalho que, no meu entendimento, hoje não se configura mais, ele não dá conta mais de descrever o que é a língua hoje, sobretudo nessa questão do gênero, mas os sujeitos estão citando o Matoso Câmara, entendeu? Então, assim, é uma grande incoerência, né? E esses sujeitos que querem marcar-se na língua, ou não marcar-se na língua, né? Esses sujeitos têm todo o direito, né? Tem todo o direito para isso, né? A língua é um bem comum, né? Já dizia a nossa querida amiga Mariane Pavô, a língua é um bem comum, a língua não tem proprietários, né? A língua ela é um bem comum, é de todos, né? Nossa, Marcelo colocou aqui que, inclusive, agora está rolando essa questão da judicialização. Eu falo judicialização porque a gente já não está mais no campo da discussão, do debate, né? A gente já está no campo das sanções, né? Já tá no campo das penalizações, de colocar no campo do ilegal aqueles que fazem esse requerimento, né? De usar determinados pronomes para se autoidentificar, e daqueles que, em apoio, né, também o fazem. Ambos, né, tanto o grupo que faz essa requisição quanto o grupo que apoia, já estão começando a sofrer sanções. Como o Marcelo está dizendo, que o projeto da Lei Rouanet, quanto à utilização da linguagem neutra, proibido usar e fazer apologia, que é uma palavra muito usada. Acho que... Quer comentar esse comentário do Marcelo? Não, sim, são esses absurdos que a gente vem vivenciando, né? São esses parasitas, né? Tomando a nossa língua política, né? Então,
É um absurdo, né? Não tem nenhum tipo de fundamentação, é na base do mais puro achismo, do mais puro posicionamento ideológico, sem levar em consideração o que é a nossa sociedade hoje, né? Então, assim, é só lamentar, né? Lamentar e, claro, resistir sempre que tiver a oportunidade, falar, denunciar, né? Então, assim, Lá em eu acho. Parintins, e isso que a professora Catriana traz, eu acho que é bem importante, porque como é que pesa essa questão? Porque, novamente, tem muita gente que diz o seguinte: eu não concordo que todos nós tenhamos que usar a linguagem inclusiva não binária. E ok com isso. Eu acho que tudo que se obriga em relação à linguagem não é legal. Né? Quando a gente obriga as pessoas a falar de uma determinada forma, a gente entra nesse campo da tirania da linguagem. Né? Mas a gente já não está mais nesse campo do eu acho, eu penso. Novamente, a gente já está nesse campo da judicialização e da proibição, né? Que vem de cima para baixo agora. Não é mais uma escolha. A pessoa já não tem mais uma escolha. Ela já é impedida. E aí ela traz o seguinte, que quando tentou fazer esse trabalho relacionado à morfologia da língua, os alunos entendem isso de uma outra forma, porque vivem nesse mundo e dessa apologia total de que é ideológico, que é não sei o que e tal, que é pregado por esse grupo da extrema-direita, e eles recebem isso através de discursos de ódio, né? Contra o professor, contra... É muito triste, assim. E dentro da própria universidade, né, professor, a gente infelizmente ainda vê pesquisadores, inclusive da área da linguagem, contrários, né, a essa discussão. Eu acho que... Gente... Pode continuar. Não, só ia citar um trabalho que a gente está fazendo, né, junto ao portal de periódicos da UFSCar, né, a gente está retomando uma discussão que já foi iniciada há alguns anos e acabou ficando parada, né? E agora a gente tem um grupo de trabalho na universidade retomando, né, a criação, né, desse portal de periódicos, um espaço em que todos os periódicos da universidade vão estar alocados, né? E aí uma das discussões nossas, né, foi justamente adotar, né, essa linguagem não binária, não sexista, né? Porque a gente entende que tem uma questão simbólica implicada aí, né? A gente, enquanto universidade, né, a gente tem esse compromisso, né, de trazer à tona essas questões, né? E todos os espaços que a gente tiver condições de colocar isso em debate, a gente vai colocar. Eu acho que a gente não pode se furtar a esse debate. Eu sei que nós vamos ter muitos problemas a hora que esse portal efetivamente entrar no ar, né? Porque ele está ainda em construção, a gente vai ter vários problemas com isso. Mas é esse gesto, é um gesto de resistência, a gente tem que resistir, né? Claro, fundamentado, uma discussão civilizada, né? Não entrar nesse outro âmbito, né? Que é muito comum da extrema-direita, né? A partir dos discursos de ódio, né? Então, eu acho que é por aí. Os espaços que a gente tiver, acho que a gente tem que levar em consideração. E aí tem mais uma outra questão, né, Josemar, que assim, todas as pessoas que são contrárias, né, a esses usos linguísticos, elas partem de duas incompreensões. Primeira incompreensão é que os grupos minorizados querem impor alguma coisa. Muito pelo contrário, né? Até porque os grupos minorizados, né, eles não têm esse poder de legislar, né? Eles não são formuladores de políticas linguísticas, né? Então aí tem uma incompreensão, né? Ninguém que defende o uso da linguagem neutra quer impor como se isso fosse uma prescrição, como se fosse um uso de uma gramática normativa, por exemplo. Muito pelo contrário, né? Busca se inserir, né? Então, tem uma questão ética implicada aí. Ética no sentido de que
esse grupo buscando visibilidade. Isso. Visibilidade tão merecida quanto a dos outros grupos, né? Agora, os contrários partem de uma incompreensão que entendem essa questão como de natureza estética. Não é uma questão estética, né? É uma questão ética, é uma busca por visibilidade, por inserção, né? Por espaço, né? Então, acho que a gente pode pensar por aí. Eu acho que isso é um bom argumento para a gente debater, né? Com as pessoas que querem debater também, né, Josemar? E eu acho também que realmente... um outro argumento, você falou que tinha dois, um outro argumento talvez podia ser de a gente começar a... Já que tudo se naturaliza, né? Infelizmente, o que mais se naturaliza são práticas excludentes, geralmente, são práticas que silenciam grupos. Talvez a gente bater mesmo, criar um outro senso comum de que a língua varia. Eu acho que ninguém fica pensando... Você traz uma coisa muito importante, que eu acho que poucas pessoas param para pensar. Assim, estão tão incomodadas com a luta política desses grupos e de se marcarem na língua. Olha, eu não me consigo perceber em todos ou em todas. Por favor, fale em todes. Então, naquele momento, ela quer se marcar, né, o modo de existência dela ali também na linguagem. E as pessoas se incomodam com isso, mas não se incomodam, por exemplo, quando uma gramática, um compêndio de 400, 500 páginas dizem para elas que elas não sabem falar, que elas não sabem escrever. Isso não as incomoda. Então, quando é algo que prescreve a vida delas e diz para elas que, como sujeitos da linguagem, elas não são competentes, não há uma luta. Para você ver, e isso, eu acho que o discurso, os estudos discursivos, eles são uma ferramenta muito importante nesse sentido, que é quebrar essa naturalidade, quebrar esses paradigmas que ficam criando sensos na sociedade de coisas que não podem ser naturalizadas. Eu acho que talvez seja um segundo argumento que você, professor, que está assistindo agora, que vai assistir depois, que está em sala de aula, que uma coisa é dentro da universidade, outra coisa é na escola pública. Se você sabe que você já foi professor de escola pública e está ali, né, com aquele amontoado de alunos, ouvindo de tudo quanto é lado esses discursos de ódio, de mostrar para o seu aluno que a língua varia, com pequenos exemplos, mostrando que ao longo da história a gente teve vários acordos ortográficos, não foi só um, não foram dois, que vão incidir sobre a norma do como a gente pode escrever. Ninguém mais escreve ele com acento, né, circunflexo, como era na década de 70, porque veio um outro acordo e disse, olha só, não vamos mais ter acento. E não era uma questão necessariamente linguística. Então, não mudou o som. Você não parou de falar ele porque tirou o acento circunflexo. Então, acho que talvez trazer esses exemplos mais concretos do uso do dia a dia deles para começar a entender que o uso desse todes é normal, a língua varia e ela vai repercutir e, ao mesmo tempo, fomentar essa nossa possibilidade de variar em cima dela, sabe? O todes não surge do nada. Ele é uma opção que a língua nos dá também. Senão a gente nem conseguiria pensar nela. Eu acho que... Perfeito. Acho que... Um outro dado para a gente pensar isso, né? Eu me lembro, há uma questão de uns 20 anos, mais ou menos. Mais ou menos 20 anos, né? A gente tinha uma discussão muito forte, quase, não chegou a ser judicializado que nem agora, né? Porque a conjuntura agora, ela é complicadíssima, né? Então, há uns 20 anos, né, a gente teve uma discussão, uma polêmica muito forte com relação ao internetês, né? Volta e meia a gente ouve ainda alguém falar, então, né? Mas a maneira como os adolescentes escrevem, isso vai prejudicar a língua portuguesa, estão destruindo a língua portuguesa, né? Passados 20 anos,
a língua portuguesa, ou as línguas portuguesas, ou o português brasileiros, os portugueses brasileiros continuam faceiros, continuam andando, continuam dinâmicos, né? O internetês não provocou nenhuma mudança na língua, não ficamos nem mais pobres, nem mais ricos, aliás, mais ricos linguisticamente, claro, passamos a adotar mais abreviaturas nas nossas escritas, né? Mas não ficamos mais pobres linguisticamente por conta disso, né? Então, eu acho que a história vai nos mostrar, né? Claro, o período que a gente vive é um período bem mais complicado, é uma outra conjuntura histórica, né? Mas é um dado para mostrar, né? Aí as pessoas poderiam dizer, mas você só traz exemplos, digamos, sei lá, da direita em relação à língua. Tivemos também nossos colegas da esquerda, Aldo Rebelo, com aquele projeto de lei maluco, sem nenhum tipo de fundamentação, achando que os estrangeirismos iam corroer a língua portuguesa. Né? É proibido o uso de estrangeirismos. Né? Continuamos a usar os estrangeirismos, a nossa língua se enriqueceu ainda mais com esses estrangeirismos, os estrangeirismos foram adaptados à nossa língua, né? A nossa silabação, a nossa morfologia, né? A nossa sintaxe. Então, assim, são dois dados para a gente dizer, olha, isso vai ser incorporado à língua, não significa que a luta não vai ser árdua, vai ser, mas vai ser incorporada à língua. Língua não funciona por decreto. Por mais que se tente judicializar, que tente se perseguir as pessoas, né, em termos de língua isso não funciona. Né? Se tem uma coisa que é avesso a decretos, é a língua. Né? Nossa, perfeito. Parafraseando o título da nossa revista lá da UFSCar, as línguas agem. Exatamente. É mais um, gente, mais um canal de produção e de acesso aberto que a Línguas Agem. As línguas agem. Tem muito artigo bacana, muita gente produzindo muita coisa boa. Acho que talvez o que a gente deixe hoje é de que a gente precisa questionar, pensar e deixar de naturalizar aquilo que chega para a gente através de diferentes meios, né, professor? Sim. Eu recentemente assisti uma live de uma deputada de Santa Catarina, né, na qual ela também fazia um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para proibir o uso da linguagem neutra, né? E aí, sim, uma coisa completamente estapafúrdia, né? Ela citava, inclusive, tem uma música infantil, né? O sapo não lava o pé, a música vai toda rimando, terminando com ES, né? Então, ela citava que a linguagem neutra era isso, sabe? Assim, não tem a mínima noção do que significa a inclusão, não tem a mínima noção do que significa buscar visibilidade, né? Por meio da língua, como eu disse, né? Parafraseando a nossa querida Marianne Pavot, né? A língua é um bem comum, a língua não tem dono. Né? Como que eu busco visibilidade? Me marcando na língua. Claro, o processo é coletivo. Não é um processo individual, obviamente. É um processo coletivo, né? Sim. Então... Eu te agradeço. A gente geralmente, professor, a gente chama alguém para fazer um comentário, para fazer uma pergunta. E eu digo para as pessoas que se elas quiserem aderir, elas podem fazer um pedido. E a gente tem um pedido hoje. Pela primeira vez a gente tem um pedido. Geralmente sou eu que puxo as pessoas para coisar. Eu vou tentar verificar. A gente tem mais uns 5 minutinhos, mais ou menos. E a pessoa pode... Ok. A pessoa pode fazer um comentário, pode fazer uma pergunta para o professor Baronas, para o Baronas. Nossa, eu não consigo te chamar de Baronas. Vamos ver. Olá!
Oi? Ai, meu Deus, acho que foi sem querer. Não, não, tá. Você tinha feito o pedido para aderir e agora eu aceitei. Tudo bem, Ah, Catriana? boa tarde, boa noite. Eu estou acompanhando aqui, parabenizo Josemara. Já conheço Josemara há alguns anos, né? E eu fiquei feliz de ver e estou acompanhando daqui de Parintins, né? Eu sou professora de escola pública e também apaixonada por estudos linguísticos, né, desde a graduação. E é interessante porque muitas dessas pesquisas elas não chegam até nós na escola pública. Só se o professor estiver interessado em estar, né, atualizado das pesquisas e das questões, né? E recentemente eu falando de morfologia, e eu falei para eles que eu não estava querendo formar a opinião deles sobre a questão da linguagem neutra, mas que eu precisava mostrar que aquilo dali era possível na língua, que não era algo criado do nada, né? E também a questão da inclusão, né? Por exemplo, agora com o retorno para a escola, nós voltamos com 50% agora no total, com todos os alunos, e eu percebi em todos esses anos que eu estou em sala de aula, que os alunos, eles estão, digamos que, mais empoderados para, de fato, mostrar quem eles são, qual é o gênero que eles querem assumir, coisas que a gente não via há um tempo na sala de aula, né? E eu acho bem interessante essa questão que não existe, eles não se sentem tão reprimidos, né, para alguns, né? Então, conseguindo, então, há alunos, por exemplo, que chegam conosco e querem ser chamados pelo seu nome social. Olha. E aí a gente tem algumas Legal. burocracias, por exemplo, que enquanto escola a gente só pode chamá-lo pelo nome social se ele trouxer o documento, né? Questões burocráticas de escola. Mas essa questão aí da linguagem, né, traz questões que são novas para a gente. Por exemplo, ele é do gênero feminino, né? Eu acho que é assim que fala. Só que o nome dele na lista é o masculino ainda. E aí eu fico perguntando, eu posso te chamar por esse nome mesmo? Né? Como é que reage? Alguns reagem legal, outros ainda ficam um pouco tímidos. Então são situações novas para a gente também, né, na escola pública, né, que a gente vai tendo que se atualizar para saber como lidar com essas situações. E aí eu aproveitei o conteúdo e achei muito oportuno o momento e fui. E aí percebi também essa questão do discurso de ódio, de algum discurso muito, muito pronto, e às vezes eles nem se dão conta, eles estão reproduzindo alguma coisa de casa, do grupo deles de amigos, e aí eles, quando dá a oportunidade de falar, é que a gente percebe, né? Então é interessante a gente estar atento também a essas situações, porque a escola pública ela é um universo, assim, plural. São tantas situações que a gente precisa dar conta, né? Tentar dar conta, né? Mas eu estou achando muito interessante acompanhar. Eu te parabenizo, Catri. Obrigada Também. por acompanhar. Força nessa luta, a gente sabe que não é fácil, ainda mais estando na escola pública. São muitas perspectivas ao mesmo tempo. A Catriana também é mestra, não é? Em estudos da linguagem? Sim. Isso, em linguagem e educação. Linguagem e educação. A gente pode marcar algum encontro também aqui. Estou vendo que a internet está bem, bem bacana hoje aí. Tá. Aqui o Parintins está sendo invadida pelo cabeamento para a internet fibra ótica. E aí está todo mundo. Maravilhoso. Já tem uma internet mais acessível e já dá para a gente acompanhar bem melhor as coisas. Como eu estou acompanhando agora, perfeito, sem cair, sem. Perfeito. Sim, muito bom. Não, nossa, ótimo. Professor, essa é a Catriana. A gente já se conhece há bastante. Há um pouquinho de tempo, que a gente não é velha, né, Catri? A gente tem 15 aninhos só. É verdade. Prazer em conhecê-lo, professor. Eu não estava nem esperando falar. Prazer foi meu, Catriana. Sim, e assim, muito, muito obrigado pelo teu testemunho, né? Assim, muito, muito legal mesmo, né? É mais um incentivo para que a gente juntos continue nessa luta, né?
tu tens total razão, né? Infelizmente, o saber produzido na academia, ele quando chega, ele chega de forma demorada na escola, né? Sobretudo na escola pública, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar meios, mecanismos, né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, o trabalho da gramática do português falado, né? Que foi uma iniciativa belíssima, capitaneada aí pelo professor Ataliba de Castilho, envolveu pesquisadores do Brasil inteiro para descrever o português brasileiro, o português culto, né? Então, são 8 volumes, esses 8 volumes geraram 5 teses, né? Um trabalho belíssimo, mas assim, infelizmente, não sai da prateleira. Tá aqui, eu tenho os 8 volumes aqui, não sai da prateleira, não chega na escola, né? E é a descrição, né? Não tem só a descrição, tem a explicação, tem a interpretação do nosso português brasileiro. Não chega na escola, infelizmente. A gente não teve uma política, né, de divulgação científica da linguística. Agora sim, né? Por exemplo, a Bralin está capitaneando isso, tem uma revista, tem uma preocupação com essas questões, né? Mas assim, ainda a gente precisa verticalizar mais essa discussão, tá? Então, assim, muito obrigado, Catriana, muito obrigado mesmo. Prazer foi meu, tá? Prazer. Caso eu não sei tirar. Então, você aperta no xizinho que aparece lá no canto que sai. Tchau. Tchau. Pronto, prof. Acho que Legal, agora a gente legal. pode caminhar para o final. Quais são as palavras de afetivas que o senhor nos deixa para quem está pensando em continuar nos estudos linguísticos no campo da análise do discurso e, ao mesmo tempo, para aqueles que não são da área, mas precisam ouvir que existe resistência, que existe um caminho possível. Não, perfeito, sim. Gratidão, né, Jorcemara? E aí, queria contar mais uma historinha, né? No dia 12 de outubro, né? Acabei de comentar essa historinha com o Lauro, né? No dia 12 de outubro veio o meu senhorio aqui, né? O dono do apartamento onde eu moro, aqui em São Carlos, né? E aí ele me perguntou, né? E aí, professor, tudo bem? Tudo bem com a sua mãe, né? Daí eu falei assim, pois é, seu Emílio, minha mãe faleceu, né? Tal. Ah, mas o pai tá fortão. O pai tá fortão. Conheci seu pai, ele ficava aqui no apartamento. Eu falei, pois é, seu Emílio, o pai faleceu também, né? E a família? Ah, a família tá bem, garotona, né? Já tá com quantos anos? Eu falei, ela vai fazer 14 anos, agora dia 22 e tal. Eu falei, não, mas eu separei, seu Emílio. Aí eu vi um balão saindo da cabeça dele, assim, putz, não acertei uma com o professor, né? Então, assim, todos nós temos problemas, os mais variados, né? Das mais diversas naturezas, né? Mas eu acho que isso não é a razão para a gente desistir. Acho que a gente tem que continuar lutando, né? Se a gente quer uma sociedade decente, como diz o Margali, né, esse filósofo Avishai Margali, lá da Universidade de Tel Aviv, sociedade decente é uma sociedade em que as instituições não humilham as pessoas. Se a gente quer uma sociedade em que as instituições não humilhem as pessoas, a gente tem que continuar lutando, né? Então, vamos continuar lutando, né? E tá, assim, gratidão por tudo, por essa oportunidade, por estar com vocês, ter aprendido com vocês, tá? Obrigado. Eu agradeço, prof. Você que tem feito esse trabalho, e olha que a gente nem falou de um vinteavos dos trabalhos que o Baronas faz. Um deles foi a Escola Solidária de Altos Estudos. A gente falou sobre ela quando trouxe o Lauro aqui, né? A gente falou sobre essa escola solidária, que foi uma ação muito bacana, importante, e que mostra a responsabilidade que você demonstra, não só como pesquisador, mas como ser humano. Eu acho que hoje eu queria ter trazido exatamente o Baronas, ser humano, pesquisador, mas principalmente ser humano para conversar, sabe? Acho que a gente está precisando muito disso, né? Transbordar a academia
e trazer, tirar, quebrar essa torre de marfim, mostrar que o pesquisador, o doutor, o intelectual, ele é humano. E a gente precisa ver esse lado humano. Para que as pessoas se sintam capazes de se reconhecer também na gente, naquilo que a gente produz, né? Senão a gente sempre vai ter esse afastamento, essa coisa, essa ideia maluca, que eu não sei quem plantou, mas plantou muito bem plantado, de que a academia é uma torre de marfim, né? Que é intocável, é difícil, e não é. Bom, boa noite, professor, vou deixar. Boa noite para todo mundo que esteve presente, obrigada mesmo até agora, foram mais de 1 hora, geralmente é só 50 minutos, 40, mas é porque o assunto estava bom. Uma única coisinha que eu queria dizer, Josemara, assim, o que a gente tem feito, Josemara, é o trabalho de um coletivo, né? Então, assim, eu queria dividir isso com todas, todos e todos do Ledim, né? A gente tem feito isso coletivamente, né? As ciladas, elas são feitas no seu coletivo. Tá? Cilada é uma piadinha. Cilada é uma piadinha interna do grupo, tá? Então talvez não faça muito sentido para as pessoas, mas assim, é uma piadinha interna do grupo. São ciladas boas, são ciladas boas. As ciladas são os projetos que a gente... Isso, os projetos. Que saem dessa cachola aqui, ó. Planos infalíveis do Cebolinha, né? Um beijão, um abraço, professor. Beijo para vocês também, tá? Tudo de bom, tá? Tchau. Obrigado. Tchau.